Então vamos ler. Diz assim a Santa Escritura na Nova Almeida atualizada. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E iam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou aonde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dissesse que dessem de comer a menina. Oremos. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta leitura das tuas santas Escrituras. Muito obrigado a Deus que ela encha o nosso coração, que ela nos traga ânimo, força, que ela nos ensine a crer, a ter fé e a confiar em Ti, Senhor. Ilumina nossas mentes e a todos que aqui estão e os que estão acompanhando pelo nosso canal do YouTube, que a Tua palavra, ó Deus, exposta, venha alcançar os corações para edificação e para conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Sempre, irmãos, eu quero falar para vocês, até se eu soubesse que o meu amado Isaac estava aqui, antecipadamente, né? Teríamos o prazer de ouvi-lo. Mas que Deus abençoe ele, a sua esposa. Tenha um bom retorno, sua filha mora aqui, né? Deus abençoe. Ok? Irmãos, nós vamos falar aqui sobre a morte e a vida, né? A morte, que é algo triste, doloroso, que afeta as pessoas, muitas delas ficam entristecidas e outras até mais além. Eu gostaria de tratar desse assunto aqui, irmão, para dizer que a missão primordial do Senhor Jesus foi vir ao mundo para anunciar o reino de Deus, buscar e salvar o que se havia perdido, em cumprimento à vontade de Deus, para ele ser o redentor do homem pecador, lá de Gênesis 3:15. Mas ele, em todo o seu ministério, ele acrescentou na sua missão, amados irmãos, né, a realização de milagres, né? Porque ele recebia o sofrimento do povo amado. E os milagres foram tão importantes, e que podia ficar ainda mais importante assim, se todo mundo pudesse sair gritando na rua, dizendo que foi curado, que foi libertado do incômodo qualquer. Mas aqui
trata-se do milagre sobre a morte, a ressurreição. Alguém que tombou, né? E que foi levantado. E foi o caso aqui, amado. Então, meus irmãos, com este milagre aqui da ressurreição, o Senhor Jesus está, meus irmãos, aqui dando provas que Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte, né? Agora, a morte é dura ou não é? É, né? É algo assim sofrível, lamentável, amados, e ninguém se conforma com a morte, na verdade. Vamos ver esse assunto um pouco mais na frente. E mais, irmãos, o Senhor Jesus aqui deu demonstração de que Ele tinha o poder, Ele tinha as chaves, né, da morte e da vida, amados, né? Ele tinha as chaves do céu e do inferno. Ele tinha, amados, as palavras que conseguia transformar as pessoas, irmãos. E quando Paulo falou, meus queridos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, que diz que é o que vive e foi morto, mas eis aqui vivo para todo sempre, e tenho as chaves do inferno, Apocalipse 18, mas Paulo então complementou no capítulo que eu citei, 1 Coríntios 15, 50, irmãos, e 5. Onde está, ó tu, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a serpente, o diabo, a tua vitória? Jesus Cristo derrotou o diabo, em primeiro lugar, assumindo o nosso pecado e sendo ferido no calcanhar, e aí ele morreu, deu a vida dele para nos salvar. E em seguida, como ele pregava antes, dizia: eu tenho poder para dar a vida e tenho poder para restituí-la. Ele restituiu no terceiro dia, e aí ele esmagou a cabeça da serpente. E aí Paulo disse: onde está a tua morte, a tua vantagem, o teu aguilhão? E o diabo, que queria matar Jesus desde de infante, amados, quando Maria trouxe ele ao mundo, ele o perseguia, continuou perseguindo no deserto, perseguiu em toda parte, duvidou de Jesus Cristo, mas ele cumpriu o que o Senhor Deus mandou. E aí, quando terminou os dias aqui na terra, Deus o recolheu para os céus, e ali ele recebeu do trono de Deus as credenciais do Cordeiro, que aqui foi homem e que estava em pé ali diante do Deus Todo-Poderoso, que recebeu ali, amados, o que ele precisava para assumir o trono do reino eterno, amados, e o poder sobre tudo e sobre todos, sobre o céu e sobre a terra. Meus irmãos, fantástico, amado, o que Cristo fez por nós. E aí, primeira medida provisória no céu, quando recebeu tudo de Deus, o Cordeiro de Deus decretou ao anjo Miguel: expulsa Satanás, seus associados anjos demônios aqui do céu. Ele nunca mais poderá fazer o que fez com Jó, denunciando a Deus. Ele veio aqui para a terra, mas antes dele vir aqui para a terra, ele fez descer, amados, no Pentecoste, a ressurreição cabal dos crentes que nasceram de novo pelo Espírito Santo de Deus. E aí
o diabo pode vir para a terra, que o crente que nasceu de novo não tem medo do diabo, porque Deus está com ele, o Espírito Santo está com ele para dar a vitória. Crente aqui não morre, passa daqui, é para a glória de Deus, enquanto o ímpio morrerá aqui, morrerá de novo outra vez. A morte, amados, e o diabo estão com os seus dias o quê? Contados. Eu vou juntar. O pecado também está com seus dias contados. Deixa eu juntar mais um pouco. O evangelho está com seus dias contados, porque no dia que o Senhor vier para o julgamento final, acaba tudo. E aí vamos viver a eterna glória de Deus para todos sempre. Isto é a vitória do crente, amados. Por isso que Jesus dizia quando pregava lá em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Olha, meus irmãos, todo o mal que existe no mundo, amado, causado pelo pecado, a morte, amados, que vem as tragédias, os crimes, os vícios, amados, e toda a maldade será encerrada no dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Amados, em primeiro lugar, nesta noite, eu gostaria de tratar do assunto. Nem poder, nem autoridades estão livres da morte. Ninguém. Todos aqui que nasceram sob a índole de pecado, do pecado de Adão. Mesmo os crentes que nasceram de novo, né? Restituiu o espírito que Adão perdeu na separação com Deus. O crente agora, como diz Paulo, no 45, verso 17, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Como é bom, amados, nós cremos nesse Deus maravilhoso, meus irmãos, né? Amados, vamos entrar em detalhes aqui rapidinho, não vou também demorar muito, né? Vamos entrar em detalhes aqui sobre essa ressurreição, amado, da filha do chefe da sinagoga, que, amados, era um líder, um homem de responsabilidade, uma autoridade, amado, que tinha poder, que era rico, amado. Nem mesmo, meus irmãos, evitou que a filha dele morresse, né? E ele sentisse aquela dor, amado. Porque, amado, a dor, o sofrimento não escolhe ninguém. Não escolhe ninguém, meus irmãos, né? Qualquer um pode ser alcançado por ela. Irmãos, existem momentos assim que não adianta riqueza, não adianta, amado, dinheiro, nada, amado, tem como prolongar, como evitar a morte das pessoas, irmãos, né? Nesse caso aqui da filha de Jairo, amados, ela morreu como qualquer uma jovenzinha tem morrido, né? Certo? Adoeceu e aí morreu, né? Irmãos, muitas pessoas, muitas vezes são enganadas, irmãos, elas estão enganadas porque, amados, elas pensam que pode aqui fazer um pé de meia para dizer assim, né? Quando eu ficar doente, eu ficar boa, né? As pessoas pensam assim, meus irmãos, e pensam até que pode se livrar, amados, da morte, de qualquer coisa, amados. E muitos que pensam desse jeito estão redondamente enganados. Meus irmãos, porque eu diria que a morte não pede licença a ninguém. Quando ela chega, chegou. Né? E pronto, amado. Chega para todos, irmãos. Chega lá para a favela, né? Chega lá para a metrópole, chega para o bairro rico, para o bairro pobre. Chega para todas as pessoas, amado. Porque o próprio escritor de Hebreus diz lá em Hebreus 9, 27,
Porque depois da morte, segue-se o juízo, isso é com Deus. Isso é com Deus. E os crentes sabem disso, sabem colocar a sua vida em Deus, né? Amados, no mundo, amado, a morte de todas as pessoas, amados, que ninguém é melhor do que a outra, né? Mas existe uma grande diferença. Para os crentes, há uma diferença. É como diz o hino de Luiz de Carvalho: o crente não morre, não. Né? Ele até canta umas coisinhas lá, né? E que quando ele chegar no céu, primeiro quer ver Deus, mas depois quer ver papai e mamãe. Vamos aceitar a redundância, né? Do fragor, né? Daquele cantor tão maravilhoso que já está lá, né? Tá certo? Olha, irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso número 4, diz o seguinte, amado: e Deus enviará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, amados, nem clamor, porque as primeiras coisas passaram. Lá se findam tudo. Então as coisas que vão se acabar, como eu falei antes, e vamos ter um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. E eu brinco muito com minha mulher: minha filha, nós estivemos lá no céu, lá na nova terra, lá na nova Jerusalém. Eu disse: minha filha, vamos dar um passeio, não pelo interior do Ceará, nem da Paraíba, nem do Rio Grande do Norte, vamos dar um pulinho nas galáxias e vamos ver aquelas coisas lindas que Deus fez de exuberância, né? Meus irmãos, em segundo lugar, amados, vou tentar me reportar o texto aqui, amado, porque, em segundo lugar, a autoridade pertence a Deus, irmão. Não só a autoridade, mas o poder. Eu gosto sempre de dizer nos avanços missionários, lá em Lucas capítulo 9, verso 1 e 2, Jesus disse aos 12 e disse também aos 70 a mesma coisa: e eu lhes dou autoridade e poder. Para que, Senhor? Para anunciar o reino de Deus a todas as pessoas e curar todos os enfermos. O crente que não faz isso, é difícil poder ter a marca do Espírito Santo, né? A marca de Deus. Olha, meus irmãos, aquele chefe da sinagoga, em pleno, à frente de Jesus, que acabava de curar uma mulher de um fluxo de sangue de 12 anos, chegou uma notícia e disse a ele: não, camarada, mas esse cara aí não, porque a tua filha já morreu. E Jesus, que prescuteriou todo, né? Jesus então ouviu aquilo, né? E ele disse para ele no verso 36: não temos, meu amigo. Não temos, meu amigo, né? Em outras palavras, irmãos, ele disse: como se resolver o seu problema, né? Porque o Senhor tinha o que eu disse? Autoridade e poder, amados. E aquele homem, arrasado com aquela notícia, ao ouvir o Senhor Jesus, e disse: eu vou à tua casa. O ânimo, o astral dele deu uma reviravolta. Meus irmãos, ele não foi na conversa, aquele homem, de desistir. Ele ouviu Jesus, amado, e ficou totalmente confortável. Meus irmãos, o Senhor Jesus não só se coloca à disposição, ou se colocou lá, né, naquela época, mas como ele tem um poder imensurável, transcendental, ele também tem o mesmo poder para isso que nós fazemos, até porque somos privilegiados. Até aqueles dias, mesmo o melhor crente dos 12 ainda não tinha o Espírito Santo. Aliás, os 12 receberam uma palhinha do Senhor Jesus antes, capítulo 20, verso 24, que Jesus disse: vocês estão aí alvoroçados porque eu estou falando que eles fiquem aí, esperem que de cima venha algo poderoso, sei o quê. Fala o seguinte: pronto, vocês já estão batizados antecipadamente pelo Espírito Santo. Mas a maioria não tinha. E o crente amado, a partir de Pentecostes,
Eu ia falar hoje na roda de Jesus sobre o Pentecostes. E a marca do diabo 666 vem depois de Pentecostes. Quando ele decretou o Pentecostes, desceu o Espírito Santo, baixou a medida dos olhos e disse: todo crente que crê, a partir de agora, tenha a minha presença, tenha a terceira pessoa da Santíssima Trindade no seu coração. Miguel, expulsa esse Satanás da terra, porque eu já mudei a senha para estar no coração do Wi-Fi, para os crentes ter, né, a certeza de que não temerá, não terá mais medo. Amado, esses agora são Apocalipse, capítulo 11, são as testemunhas, as duas testemunhas. Não é, pastor? Nossa doutrina ensina assim, outras estão, coitada. Então, capengando, mas a nossa diz que somos testemunhas de Jesus Cristo. Testemunho que não morre mais. Muitos pagam um preço caro lá na África, não sei para onde, na Coreia do Norte, na China, mas mesmo pagando o preço, como diz Apocalipse, que alguns testemunhas morrerão fisicamente, mas nunca morrerão, porque estarão sempre com Deus. Meus irmãos, olha bem, o Senhor não tem motivo nenhum para não ir seguir aquele homem, porque, amado, o Senhor Jesus não te deixa na mão, não deixa ninguém na mão, para os que confiam nele, amados, não é? E aí ele foi com Pedro, Tiago e João, aquela trindade humana maravilhosa que assistiu um pedacinho do céu no Monte Tabor, quando eles viram ali a glória de Deus, e pôde ver alguém que vamos ver, Moisés e Elias, e viu ali Jesus transformado. Meus irmãos, aqueles caras tinham tudo para dar tudo na vida deles, para servir ao Senhor. Amados, no verso 41 diz que ele entrou lá com aqueles três, encarou aquela menina e não botou muita conversa não. Diz que imediatamente ele disse assim para aquela menina, foi perguntar o que foi que aconteceu, não sei o que lá, o que não foi, não sei o que lá, né? Antes, no verso 41, no verso 40, os caras ficaram rindo dele, tirando ele no pagode, com Jesus Cristo, quando ele diz que ela não morreu, dorme. Aí quando ele entra, imediatamente diz, Talita cumbi. Menina se levanta. E não deu tempo para perguntar nada, sabia que ela era bonitinha, que ela era não sei o que, sei lá. Ele resolveu o problema na hora, meus irmãos. Porque, amado, porque Jesus ele tem poder sobre a morte, amado. Não é só sobre a morte, sobre todas as coisas, irmãos, e tudo é para a glória do Pai, tudo é para a glória de Deus, amado. Aqueles homens, aquelas pessoas ficaram admiradas diante de tudo que estava vendo e ficaram abestalhados, sem entender como é que pode um negócio desse. E Jesus ainda disse assim, você precisa estar dizendo ninguém não, só precisa curtir a menina aqui no Facebook dela e acabou, né? Olha, meus irmãos, presta atenção, amado, né? Amados, se Jesus pode ressuscitar uma menina daquela, né? Ele pode, amado, ressuscitar os que estão perdidos, mortos em Adão, que morreu espiritualmente. E Jesus disse a Nicodemos o quê? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é preciso nascer de novo, voltar ao estado anterior do paraíso, embora, amado, temos que viver mais um tempo aqui, para nós irmos para a glória de Deus. Olha, meus irmãos, como é importante, né? E em terceiro e último lugar, meus irmãos, Jesus disse o quê? Ao seu discípulo, que um dia voltaria. E é a questão de nós acreditarmos. Quem não acredita na palavra de Deus não acredita nisso, meus irmãos. Precisamos acreditar. Crente é para viver acreditando. Porque, amados,
a volta de Jesus vai ser um privilégio para crente. Sabe por quê, amado? Porque os crentes serão privilegiados, irmãos. Porque o pecado hoje, ele nos penaliza até nós mesmos somos crentes, aquele lá dá mais, né? Mancado, pisando bola em algumas situações. E nós temos como recorrer a Deus, mas o mundo não tem, não é, irmãos? Então eu diria para você o seguinte, meus irmãos, não é? Se o pecado penaliza hoje, irmãos, e traz dor e sofrimento para as pessoas, irmãos, né? Trazendo muitas vezes perseguições e mortes. Quando eu olho todo dia no programa, o semeador no final, eu digo assim a Deus, né? Certo? Que Deus, irmãos, nos livre, amados, né? De todos os males. Todos os salvos, irmãos, de todos os continentes, de todas as nações, irmãos, né? Eles estarão preparados, porque naquele dia, os reprovados, quando vê o operário, quando vê do Japão ao Brasil, se ele vier no dia que for dia no Brasil, a luz do poder de Deus clareia na noite do Japão. Se ele chegar no dia que o Japão está de noite, né, está de dia, ele clareará os outros hemisférios, para que todos os olhos possam vê-lo. Os crentes haverão de ser arrebatados e irão assim: oh, chegou meu dia! E os ímpios vão dizer assim: ih, aquele negócio foi verdade que eles pregaram para nós. E agora nós vamos nos esconder, não deixar que os montes caiam sobre nós, vamos suicidar. Agora não tem mais vez não, suicídio não se pode mais fazer não, que agora todos serão chamados ao tribunal de Cristo. Logo depois da sessão preparatória do presbitério do Sírio, né, pastor? Quando estaremos celebrando o culto dos ares, ouvindo a trombeta, ouvindo os anjos, ouvindo os que foram ressuscitados virem cantar glória, glória a Deus, aleluia! E nós nos encontrando com os que... E nós emendaremos no mesmo coro, cantando a glória de Deus. Vai demorar um pouquinho. Alguém diz assim, vai demorar uma hora, mas uma hora pode ser uma eternidade. E aqueles ímpios estarão já sofrendo, porque eles vão ser chamados depois da sessão preparatória para, não é, para a eleição dos que vai para o inferno e dos que vai para a morte eterna. Dos que vieram do inferno para a morte eterna. E dos que, amados, vieram do céu e vão para o novo céu, para a nova terra, para a nova Jerusalém. Amados, olha, nós haveremos como bênção receber um novo corpo, amado, né? E ter uma nova morada, amados, para podermos adentrar na eternidade, na glória de Deus, meus irmãos. Isso é coisa fantástica, meus irmãos, que nós precisamos pregar. Eu quero concluir, né? Bem, meu querido amigo da internet, né? Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele tem a vitória sobre a morte, né? Eu pergunto a você, meu amigo, qual é a tua decisão? Pense bem, né? Coloque a sua vida no altar de Deus. Uma coisa eu sei que você sabe, que você é pecador. Sem perdão do pecado, não há remissão, não há remissão. Você vai ser condenado, né? Eu perguntaria, e você gostaria de abrir o coração agora? Procura uma igreja aí, né? Ou alguém confesse a Jesus como Salvador, né? Irmãos, quero concluir, gosto muito de contar historinha, vou contar essa aqui que é muito interessante.
o padre recebeu o endereço para ir celebrar um ato fúnebre. E aí, era naquela favela lá, quando do Rio de Janeiro, era meio alta, né? E aí era uma ladeira grande, aí tinha 2 velórios. Aí quando ele entra no primeiro lá, pensando que era lá, e viu tudo o povo cantando aleluia, glória a Deus, cantando aqueles nossos hinos, né? Junto ao trono de Deus preparado, né? Aí ele disse, esse povo aqui, achando estranho, né? E outros hinos bonitos, ele ouvindo lá, esperando que o dono da casa chamasse para ele celebrar o ato fúnebre. Aí ele perguntou ao lado assim, disse, essa casa aqui é de quem? É do católico ou do crente? Ele disse, aqui é a casa de um crente. Ele disse, então o meu velório não é aqui não. Eu vou continuar subindo. Ele tem lá na frente. Quando ele chegou lá, meu irmão, era uma lamúria muito grande, era um chororô, agarraram lá o padre para derrubar ele e tudo. Aí o padre ficou lá, assombrado. Aí disse, olha, vão se catar, rapaz, vão entregar sua vida a Jesus, vão ser crentes, rapaz, para acreditar em Deus na vida de vocês. E desceu, passe bem, e foi embora. Meus irmãos, Jesus é o nosso Salvador. É Ele quem nos dá a vida. É Ele quem nos dá a certeza de que... Qual é o nome daquele bispo lá de Olinda, famoso? Dom Eugênio, não, qual é o nome dele? Lá de Olinda, que tem. Você que é lá de Maria Farinha, é bem pertinho, vizinho, né? Dom Eugênio, não, hoje de tarde a gente não estou para lembrar aqui, mas não sei. Aí o pastor Erivaldo recebeu o convite de uma rádio para responder perguntas, e estava lá o padre lá, né? Aquele padre famoso, aquele bispo famoso, lá de Olinda. Assim, o secretário a gente não se lembra não, né? Dom Helder Câmara, eita, aí sabe. Aí estava lá Dom Helder Câmara, estava lá pastor Erivaldo, o meu filho pastor lá em Olinda, saí do seminário, aí o locutor disse, vamos fazer as perguntas ao padre e ao pastor, ao bispo e ao reverendo. Alô, primeiro, mais novo, Dom Helder Câmara, qual é a sua opinião sobre o senhor é um homem salvo? Ele disse, eu não sou salvo, ninguém pode ser salvo. Tá bom, vamos para a pergunta do pastor Erivaldo. Ô, pastor Erivaldo, reverendo, o senhor tem certeza da salvação? Ele disse, eu tenho. Mas por quê? Ele disse, porque a Bíblia Sagrada é quem garante que eu sou um salvo. Nós precisamos acreditar na Bíblia. Que Deus nos abençoe. Amém, irmão?